salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um. A nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, 12 de abril de 2019. Tragédia pouca é bobagem. As últimas informações sobre o desabamento de 2 prédios residenciais no Rio de Janeiro. Pensando o Brasil, os desafios para que a reforma da Previdência seja aprovada. Esse é o tema central da conversa que vamos levar já já com o Bruno Bianco, secretário especial do Ministério da Economia, e com o deputado federal Kim Kataguiri. Por um punhado de reais, Big Brother Brasil chega ao final com confusões, emoções e a eliminação de Ariane, que empurrou a Paula, a participante que o público ama odiar e odeia amar. Verdade. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando. E você aí, ó, é nosso convidado especial. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos à hashtag? Vamos, abrindo para o nosso público no Twitter participar aqui do programa com a hashtag Previdência no Morning. Diversas vezes as pessoas mandam as suas dúvidas e opiniões aqui no Twitter. Chegou o dia hoje de você, claro que, elucidá-las aqui neste programa. Então, escreve aí pra gente a hashtag Previdência no Morning e participe do programa de hoje. Te encorajo a participar também pelo WhatsApp, mandando perguntas acerca do tema Previdência Social. E aí, tem dúvidas? Tire suas dúvidas logo mais com os nossos convidados pelo 11 931 17 1009. Como eu disse, teremos aqui o secretário especial do Ministério da Economia, o Bruno Bianco, e o deputado federal Kim Kataguiri. 11 931 17 1009, mensagens para você tirar sua dúvida sobre a Previdência Social em vídeo, tá certo? No mais, você pode nos assistir pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jp.com.br e também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Tem conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados na PAN, porque o Morning tá só começando. Abrir aqui, ó, falando de BBB 19, que tá em sua reta final. Termina hoje, né? E a participante Ariane foi eliminada por agressão. Cara, já virou a última curva, tava enxergando a linha de chegada ali, o Fefito. E foi expulsa. Mas deixou mais emocionante, vai. Deixou, pela tava primeira vez. Tava monótono esse BBB, não tava? Demorou só 3 meses pra gente ter um barraco digno desse BBB, assim. Ela não foi eliminada mesmo, né, Edgar? Ela foi convidada a se retirar. Ela foi limada, expulsa, desclassificada, aquele que começa nos sinônimos. Mas o fato é que a Ariane já era finalista e é a primeira vez que um finalista de reality show no Brasil é eliminado na véspera da final. Ela deu muito azar. Pra quem não viu o BBB, eu tava em Marte, se não usou as redes sociais, tava aí tweetando sobre outras coisas. O que aconteceu foi que a Paula e a Ariane, que são muito amigas, eram muito amigas durante esse programa todo, estavam meio cheias dos goró durante uma festa, e aí começaram a discutir. A Ariane, inclusive, deu a entender que ela sabia das coisas que a Paula falava, porque a Paula é a participante que foi acusada de declarações racistas e intolerância religiosa aqui fora. E ela disse, eu vou te dizer umas coisas lá fora, porque você fala coisas que magoam as pessoas e não se toca, e tudo mais. A Paula quis saber, levantou pra dar um abraço depois de muita gritaria na amiga, a amiga empurrou ela num reflexo, a Paula caiu, disse que ficou com a bunda doendo. A Paula não denunciou no confessionário a Ariane por agressão, que é o que se faz, na verdade. Por exemplo, no BBB 16, quando o Renan levou um tapa da Ana Paula Renault, ele foi ao confessionário e disse que se sentiu agredido. Portanto, a produção expulsou a Ana Paula. Dessa vez, a produção não esperou nem mesmo a denúncia da Paula, que quis dizer que estava tudo bem, que perdoava a amiga, mas expulsou a Ariane. A Ariane, que já tinha 50 mil garantidos na reta final do BBB, porque o terceiro lugar garante 50 mil, saiu de lá com mãos abanando. Ou melhor, ela ganhou uma geladeira durante todo o programa. E além do seu cachê de R$500 por semana, R$1.000 por paredão sobrevivido e um salário mínimo por mês durante 6 meses, que é o salário de um BBB na Globo. A Ariane agora já se manifestou nas redes sociais, dizendo que continua torcendo pela amiga, mesmo ela sendo responsável pela expulsão dela. Então ontem o paredão foi mantido, a Paula venceu a Carol Peixinho
por 4% de diferença, quer dizer, 8% de diferença na verdade, 54%, mas aí você vê... Quase. 4. Pois é, porque você vê que a diferença diminuiu muito, Vini. Tudo indicava pelas enquetes que a Paula ia vencer com cerca de 70% de preferência. Por que esse episódio interferiu, na tua opinião? Porque um monte de gente começou a culpar a Paula como uma pessoa fria e calculista que planejou tirar a amiga do sério. Descobriu agora quem é a Paula. Mas isso não... Na verdade, mas há um dia da final. Isso aí não é um atributo pra você jogar ali? Ser um bom jogador também, pô? Mas não, tudo bem. Tem essa discussão entre quem é bom jogador e quem merece ganhar. No Brasil, normalmente, ganha quem as pessoas acham que merece ganhar, né? Alguém que foi, sei lá... Mas não é sempre alguém assim. mais necessitado e tal. Não. Não, nos outros lugares não. do mundo, por exemplo, às vezes o melhor jogador, que pode até ser um vilão, ganha. Nos outros lugares do mundo, inclusive, são os próprios participantes que votam em quem jogou melhor. Na Inglaterra é preferência popular, que é o país em que o Big Brother é mais bomba, mas nos Estados Unidos são os participantes que votam em quem jogou melhor, quem foi o melhor executor, quem eliminou mais gente. Não existe essa questão moral. Eu gosto. Aqui a gente tem uma certa... Tem. Não, mas é o seguinte, tem uma com... diferença. Eu gosto de jogador que joga, mas que se assume, que é autêntico. Sem a falsidades. Paula é pelas beiradas. Simulada? É dissimulada. Ontem, quando a Ariane sai, ela fica sabendo da eliminação. Ai, não, Thiago, não. Ah, pelo amor de Deus. As pessoas acusaram esse jogo da Paula, especialmente porque se provoca, de fato, num reality show uma agressão. Mas se provoca quando é um inimigo, não quando é a sua amiga de 3 meses. O BBB chega ao final hoje com o show da Ivete Sangalo, como eu já tinha falado aqui ontem, e apenas 2 finalistas. O Alan, que já tinha 50 mil garantido, já passou a ter 150 mil garantido. Vai ser sim o segundo lugar, esse BBB é da Paula, para infelicidade de boa parte dessa nação. Agora, tem uma coisa pra se dizer, nem o barraco de ontem salvou a audiência na média geral do BBB. Levantou a audiência o episódio de ontem? Levantou. Em dado momento, como eu tava com 24 pontos e chegou a picos de 29. A gente ainda não tem o número consolidado da média geral, porque só sai às 11 da manhã. Mas o BBB tava marcando em alguns dias 13 pontos. Nos melhores dias, 19 e 20. Ou seja, aumentou em quase 10 pontos a audiência do BBB o dia da expulsão da Ariane. Essa expulsão não vai mexer com a média geral. O BBB 19 vai chegar ao fim como a edição de pior audiência da história do programa. Para vocês terem uma noção, o BBB 18, ele chegou ao fim com 25,8 pontos, que dá 26 pontos arredondando. Era uma alta das últimas 6 edições que só tinham queda. Mas agora, a edição que tinha pior audiência, que era a 14ª, que tinha 22,8 pontos, ainda tem 3 pontos à frente dessa edição, que deve terminar com cerca de 20 pontos, 20,2 pontos de média geral, ainda hoje à noite. Historicamente, a sexta-feira é um dia de menor audiência e televisões ligadas, então a final também não deve bater nenhum grande recorde de audiência. Talvez de votação, porque tem muito adolescente votando, né, Vini? É verdade, teve realmente grandes votações nesse BBB, mas só agora perceberam porque que a Paula tem como único amigo um porco, né? Então parabéns, Paula, você vai ser milionária hoje, mas vai continuar tendo como única amizade um porco. Nossa, não sei nem se eu quero falar depois disso. Quem você gosta incrível. mais, Paula ou Neymar, Vini? Paula. Nossa, puxado. O fato é que assim, ó, o BBB acaba hoje, mas você que quer realizar o sonho de ser BBB também, já pode se inscrever no site da Globo.com lá, /BBB. As inscrições estão abertas para o BBB 20, mas eles ainda não declararam quantas vagas estarão abertas, porque como é um BBB de efeméride, a Globo ainda vai decidir se o BBB 20 reúne ex-participantes, talvez alguns famosos ou só anônimos, ou vai misturar todos, porque afinal de contas são 20 anos de programa e o que se sabe é que o BBB 20 vai prestar homenagem a provas históricas, a participantes históricos, a momentos históricos do BBB. Vai ser um BBB que vai rever sua própria história. Agora, sempre que tem episódio desse tipo de agressão ou suposta agressão, vocês, especialistas em Big Brother, começam a analisar o que aconteceu de fato ali na agressão. Como é que você avaliou esse momento, o empurrão? Porque tinha um contexto ali que era meio de conversa. Como que você avalia exatamente esse momento?
Eu acho que não tem muito como avaliar se ela devia ser expulsa ou não. Quer dizer, tem, como agente, né? Mas o que eu quero dizer é que tem um contrato que eles assinam, e nesse contrato é explícito de que eles não podem se agredir. Estão vetados empurrões, tapas, socos. Isso é descrito no contrato. Então, se é vetado o empurrão tá vetado em qualquer circunstância. Mas eu acho que isso é contexto. Você falou que a vítima do empurrão não reclamou. Ela teria que ter reclamado pelo regulamento ou não? Pelo regulamento, não, porque a produção tem o direito de analisar as imagens e a Ariane quebrou esse contrato. A agredida se manifesta. Mas se o agredido se manifesta, a expulsão é dada como certa. O BBB não é um reality show de muitas expulsões, né? A Fazenda, por exemplo, já teve expulsões mais sérias, como, por exemplo, na Fazenda de Verão, que era de Anônimos, quando um cara pegou um machado e partiu pra cima do outro por pura homofobia. Ninguém lembra disso, porque ninguém viu a Fazenda de Verão, mas aconteceu. O fato é que no BBB mesmo, essa edição também é a edição de maior treta. E eu escrevi um texto sobre isso no jp.com.br/Fefito. E você pode relembrar. Por exemplo, já teve uma pessoa expulsa na segunda semana de jogo, que foi o Wanderson, acusado de agredir a ex-namorada pelos boatos que circundavam ele nas redes sociais. Nessa edição também, já estão rolando pelo menos 2 inquéritos policiais. A Paula vai ter que responder por intolerância religiosa, porque o Rodrigo e a Gabriela já disseram que vão correr atrás de seus direitos. E o Maicon, que já foi eliminado, também vai responder por intolerância religiosa e maus tratos animais. Já foi, inclusive, prestar declarações na delegacia sobre o assunto. Ou seja, mesmo sendo um fracasso lá dentro do jogo, esse BBB repercutiu muito aqui fora pelas razões erradas. Virou caso de polícia, virou caso de expulsão. Nunca se teve tanta gente se expulsa, porque teve um desclassificado no hotel, um por agressão à suposta agressão à namorada, e agora a Ariane por agressão e empurrão. Esse BBB foi mais treta aqui fora que lá dentro, porque lá dentro foi colônia de férias. Boa, mais entretenimento aqui nesse começo de Morning Show. A série Game of Thrones estará de volta a partir do domingo para sua 8ª e última, será? Já tá confirmado? É a última temporada, sim, Edgar. O que os fãs podem esperar, hein? Olha, a gente tem várias coisas aí pra serem resolvidas que deixaram, enfim, ali em aberto na 7ª temporada. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, entendeu? A respeito do que pode ou não acontecer, mas em linhas gerais, Edgar, o que esperamos? A grande guerra entre os zumbis ali, os White Walkers de gelo e as pessoas vivas, que também estão brigando entre si, né? Você sabe que a gente tem a Cersei meio malucona ali em King's Landing, a gente tem o Jon Snow já reunido com as suas irmãs, já do lado da Daenerys, vivendo um amor com esta mãe de dragões. Então a gente tá aí pra descobrir como é que vai ser essa briga entre os mortos congelados e os vivos e, finalmente, descobrir quem é que vai sentar no trono de ferro, quem é que vai ser o rei da porra toda, Edgar. Em linhas gerais, pela briga dos dragões. Porque a gente tem um dragão de gelo, né, transformado, um dos dragões da Mãe dos Dragões acabou morrendo numa das batalhas aí mais importantes da última temporada e foi transformado em um dragão zumbi, mas temos ainda dois outros dragões vivinhos aí, então provavelmente a gente vai ter essas batalhas incríveis, incluindo dragões e com orçamento milionário. Cada episódio, Edgar, são 6 episódios dessa última temporada, recebeu investimento de 15 milhões de dólares. Serão todos como mini-filmes, super produções e muito longos, tem a promessa de ter mais de 80 minutos de duração. Então, pra quem é fã de Game of Thrones, acho que vai ser muito legal. A HBO fez uma coisa incrível e liberou a partir de hoje até o final da exibição do episódio o sinal pra todo mundo na TV a cabo. Então, se você não é assinante da HBO, esse final de semana aproveite aí pra curtir os filmes, as séries disponibilizadas no canal e pra acompanhar ao vivo a estreia dessa 8ª e última temporada de Game of Thrones. Ontem a gente teve um debate muito legal no podcast Direto do Sofá, no canal youtube.com/milkshakejp. Você pode ir lá conferir. Tem dicas pra você tentar descobrir quem vai morrer nessa última temporada, Edgar, porque Game of Thrones não é Game of Thrones sem morte, né? Sempre tem que alguém morrer. Então tem uma dica lá pra você tentar descobrir certeiramente quem vai morrer. Tem projeções pro final da série e é o que você falou, Edgar. Quem você acha que fica com o trono? Vocês querem que eu fale aqui qual foi a nossa projeção? Fala. Vai ser spoiler se der certo. A projeção do Bruno Fava do Freak Pop é a seguinte, de que no final ficam no trono Daenerys e Jon Snow. Daenerys grávida. A ver. Morre quando der a luz, porque é tradição
que em gravidezes os Targaryens acabem falecendo, porque tem um lance mágico ali na dinastia deles. Então, o final de Game of Thrones seria Jon Snow sentado ao trono com um herdeiro ou uma herdeira no colo. Essa é uma das teorias, vai lá conferir as outras. Você que não assina a HBO, aproveite o sinal aberto. E a HBO, claro, já planejou spin-offs. Tem um que já tá mais certo aí para acontecer pro ano que vem. Vai ser protagonizado pela Naomi Watts e vai se chamar The Long Night. E a história vai se passar anos antes de Game of Thrones, então numa configuração muito diferente do que a gente conhece hoje, Edgar. Eu já tô assim arrepiada. Deixa eu prestar a trilha. um serviço também sobre Game of Thrones. Rapidinho, olha só, vamos em frente. pra você que quer fazer uma foto no Trono de Ferro, porque todo mundo quer postar aquela selfie esperta no Trono de Ferro, hoje, amanhã e domingo, o Trono de Ferro está em São Paulo. Então olha só, hoje das 10 às 17 na Pinacoteca de São Paulo, amanhã no Parque Burle Marx e no domingo, Shopping Center 3, todos os dias das 10 às 17 nesses lugares. Hoje, amanhã e domingo, faça sua foto no Trono de Ferro. Balado, perfeito. Vamos em frente agora, direto ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem informações pra gente sobre o desabamento de 2 prédios na comunidade de Muzema, em Itanhangá, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia, Viga. Tudo bem, Brown? Como é que o meu caro Edgar, tudo bem? Tudo certo, vamos lá. O que você traz pra gente? de Brown, mas você é o Edgar, né? Eu tô confundindo. Não, vamos lá. Tô chamando urubu de meu louro ou não? Você tá já desde cedo aí, Viga. Vamos pro assunto que é sério e esses prédios são prédios residenciais, como eu disse, que desabaram e agora começam assim a levantar as investigações, né? Por que isso aconteceu? 2 prédios de uma vez só. Ô, meu caro Edgar, deixa eu te dizer, acabei de receber informação, coletar informação que os 2 prédios que ruíram estavam ilegais e embargados. Mas ainda assim, as pessoas, certamente, por não terem para onde ir, decidiram assumir esse risco, decidiram morar nessas 2 edificações aqui nesse condomínio Itanhangá, no bairro do Itanhangá, que fica na favela da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os números oficiais, viu, meu caro Edgar, apontam que são 2 mortos e 3 pessoas feridas já resgatadas. Trabalho de solidariedade, vamos dizer assim, dos moradores começou bem cedo. E as pessoas foram resgatadas inicialmente pelos próprios moradores aqui na comunidade da Muzema. Agora tem muita gente da prefeitura, o prefeito Marcelo Crivella está por aqui, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, todos estão lá em cima, a gente está na parte baixa da ladeira desse condomínio, estão todos à procura de possíveis sobreviventes. Agora há pouco, inclusive, chegaram equipes especializadas em resgate, cães farejadores para ajudar, para auxiliar justamente na procura, na busca por eventuais sobreviventes. Os números são ainda muito divergentes, controversos, mas haveria a possibilidade, inclusive, Edgar, de haver mais de 10 pessoas desaparecidas. Mas, como choveu bastante essa semana aqui no Rio de Janeiro, o solo estava muito encharcado, trata-se de uma construção irregular e também sem as permissões, sem os alvarás, isso tudo, toda essa ambiência pode ter contribuído para o desabamento desses 2 edifícios, com a morte de pelo menos 2 pessoas e que deixou outras 3 feridas. Essa tragédia deixou outras 3 feridas aqui na Muzema, no Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Edgar. Ô Viga, você obviamente vai se lembrar, o ano era 1998, e aí me corrija se eu estiver errado. Não era nascido. Do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca. Um prédio, você falou aí, né, numa comunidade, na favela, né, Muzema, em Itanhangá, no Rio de Janeiro. Lá no caso, outro prédio... Lá era classe média, tá? Classe média que desabou. Depois chegou-se a constatação técnica que era uma areia com muita quantidade de sal, que não... Areia da praia. Areia da praia, saco plástico, não tinha concreto praticamente. E quem foi o responsável foi a construtora do deputado Sérgio Naia. Sérgio Naia, exatamente. E essa areia aí utilizada, né, numa imperícia grotesca aí, né, é uma areia altamente vulnerável à corrosão, né, e que levou o desabamento daquele prédio. Eu me lembro, você falando agora, me lembrei diretamente daquele prédio e, como você bem disse, um prédio da classe média, né, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. São coisas que insistem em se repetir, em Viga. Posso só fazer uma colocação? Ao longo dos últimos tempos, a gente tem falado muito de milícia, de Estado paralelo, grupos paramilitares aqui no Rio de Janeiro. Perfeito, meu caro Edgar? Perfeito. Pois bem, aqui a Muzema é dominada por milicianos.
E os milicianos têm diversificado cada vez mais os seus negócios. Não só apenas no gatonete, no transporte, Sim. na venda de água, de botijão de gás. Eles estão também atuando na especulação imobiliária, na construção de imóveis. Provavelmente, a gente conversa com os moradores aqui que temem até algum tipo de represália, provavelmente essa era mais uma obra feita por grupos paramilitares, por milicianos, sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de permissão, de acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto. E somado a isso, a chuva e o terreno irregular, acabou ocorrendo mais uma tragédia no Rio de Janeiro. Lembrando que esta semana já morreram 10 por conta da chuva, agora mais 2. Aonde isso vai parar, meu caro Edgar? Tá certo, Viga. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, meu camarada. Um abração. Valeu, garoto. Grande abraço. Vamos em frente aqui. O assunto agora é política ou um derivativo dela, né? Vocês devem se lembrar do João Willis, enquanto deputado, dando uma cusparada no Bolsonaro. Episódio, para lembrar aqui o ouvinte, o espectador da Jovem Pan, aconteceu no plenário da Câmara em 2016, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quem nos acompanha em imagens tem ali a foto, ali, a cena, o registro instantâneo da cena quando o João Willis desfere a cusparada na direção do então deputado Jair Bolsonaro. O João Willis, a gente falou agora de BBB, ele é um ex-BBB, ganhou o prêmio do BBB quando o apresentador do programa era o jornalista Pedro Bial. Ele novamente, em encontro com o Bial, agora no novo programa do Bial, falou sobre aquele episódio na Câmara dos Deputados, né, Vini? Ele falou de outras coisas, mas também tocou nesse ponto aí, né? Exatamente, de ex-BBB para ex-BBB, essa entrevista aí do Conversa com o Bial, que voltou com tudo, né, Edgar? Tem entrevistado aí personagens importantes atuais da nossa política, entrevistou Sérgio Moro, entrevistou Olavo de Carvalho e agora teve a entrevista com o João Willis, que tá a cara do compadre Washington, né, Edgar? Com cabelo aí, esse bigodinho estilo... aí, esse estilo de cabelo. E ele tá morando em Berlim, né, onde ele tá fazendo lá um doutorado, que segundo ele vai ser sobre redes sociais e política, o fenômeno das fake news, algo que ele vivenciou bastante aí durante os últimos anos, durante o mandato dele como deputado federal, né? Dizendo também sobre as ameaças que fizeram ele sair do país, dizendo que ele não estava tendo o direito de ter uma vida decente aqui no Brasil, né? E ele queria estar em um lugar onde ele não fosse ameaçado, onde ele não fosse ofendido e até mesmo reconhecido. Ele disse que Berlim é o lugar ideal, ele diz, né, que é um lugar cosmopolita e ele consegue lá ter uma vida um pouco mais viável, né, Edgar? E que os 4 anos de mandato dele, para qual ele foi eleito, seriam 4 anos de um mandato reativo e não propositivo, como foram os 2 mandatos anteriores. E aí depois, ele se emocionou muito também durante a entrevista, ao relembrar a Marielle, de quem ele era muito amigo, ao relembrar até sobre o BBB, o Bial mostrou lá uma participação, né, lá em 2005, e aí ele fez, né, voltou no tempo um pouco sobre como que estava o mundo naquela época, né, o mesmo Brasil que com 50 milhões de votos o elevou ali para ser o vencedor do BBB, é o mesmo Brasil que hoje não angariou ele tanto assim com os mesmos votos para ser deputado federal e que o fez forçar também a deixar o país. Então ele fez essa relação, fez essa associação e depois ele entrou um pouquinho para falar do Bolsonaro e ele diz, Edgar, que desde que ele entrou na Câmara dos Deputados em 2010, o Bolsonaro fez uma espécie de cobaia de laboratório do João Willis e ele serviu como uma escada para que o Bolsonaro fosse subindo, fosse ganhando popularidade e utilizou ele para vencer a eleição, né? Ele disse que depois que ele chegou no parlamento, o Bolsonaro entendeu que a homofobia era um meio de interpelar a sociedade e para disputar aí a hegemonia, né? Ele faz também um paralelo ali entre a esquerda e a direita. Ele fala que a direita tem uma agenda econômica que não necessariamente é contra as liberdades individuais, mas acabou sendo um pouco covarde, cínica e oportunista para poder instrumentalizar aí a vitória do Jair Bolsonaro, né? E sobre o episódio da cusparada, Edgar, que ocorreu ali no
durante o impeachment da Dilma, que ele disse que foi um impeachment que acabou sendo forçado, articulado por ladrões, ele disse que aquela cusparada, na verdade, foi uma soma, foi um acúmulo de coisas que ele vinha sofrendo do Bolsonaro durante todos aqueles anos, o assédio moral, a violência, os xingamentos, as ofensas, e que ele acabou entrando num transe ali depois que o Bolsonaro também o provocou após o seu voto. Vamos ouvir um pouco, então, do que disse o Jean Willis sobre aquele momento. Proferi o meu voto. Quando eu voltei na passarela, ele falou, eu estava passando, ele fez queima-rosca. Como se fosse um garoto, de quinta série. Eu não sabia que era ele, eu vi o queima-rosca. Primeiro, eu já tinha sido xingado de viado ali, na hora do voto. É porque não captou ali, mas alguns estavam me chamando de viado. Quando eu votei, ele me chamou de queima-rosca. Então eu olhei, quando eu vi que era ele, aí eu fui tomado por um transe. Foi um transe mesmo que aconteceu, assim. Aquela figura me enojava tanto, ele ter elogiado um torturador, ele me chamar de queima-rosca ali, naquele momento, naquela hora, que foi a reação que eu tive. E ele disse que não se arrependeu não, Edgar. Para ele, esse episódio aí da cusparada, na verdade, ele tem como um orgulho de ter cuspido no Bolsonaro naquela oportunidade. Por isso que a gente relatou aqui, né? Pela soma de anos de convivência, né? Uma convivência bastante conflitante aí com o Bolsonaro. E naquele dia especificamente do Bolsonaro ter votado antes dele, ter elogiado o Coronel Ustra e depois também as provocações que aconteceram após o voto do Jean. Olha, a gente tem só pouco tempo para comentar isso aí, mas dá para girar na bancada aqui esse assunto para a gente refletir um pouco ele. Quer começar, Caio? Pode ser. Bom, péssima entrevista, né? Nenhuma autocrítica, nenhum sinal de humildade, extremamente pretensioso. Imagina, você vê como escada do presidente da República, que teve 55 milhões de votos, enquanto ele teve 24 mil. Escada funciona de um jeito diferente. A gente vai, no próximo bloco, entrevistar o deputado federal Kim Kataguiri, esse sim, se não me engano, 465 mil votos, e que fez ele escada para a Sâmia Bonfim do PSOL, que teve inacreditáveis 250 mil votos, simplesmente por estar lá presente, sempre sendo refutada pelo Kim. Mas voltando aqui à entrevista do Jean Willis, foi uma ode, né, ao vitimismo, numa tentativa desesperada aí de reescrever uma biografia de um covarde, oportunista e autoritário, como se fosse alguém de valor. Para mim, a melhor síntese para essa entrevista é do filósofo. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. O filósofo se chama Homer Simpson. 2 destaques aqui para não embrulhar muito o estômago do ouvinte. Sobre o episódio lá da cusparada em plenário, então o comportamento análogo ao de um animal, o deputado diz o seguinte: não me arrependo de nada, tenho orgulho. Olha, essa é a inversão de valores clássica de um político fanatizado e militante. Ele virou do avesso o significado do orgulho e se orgulha de uma vergonha. Não existe mérito nenhum em desistir da discussão de ideias e apelar para a ignorância, especialmente no Congresso, que deveria ser aí o templo da democracia, do debate, do diálogo e por aí vai. As ideias ruins, elas se combatem no diálogo, com boas ideias. As narrativas mentirosas, elas se combatem com a verdade dos fatos, jamais com escatologia, cuspindo, urinando, defecando em público, esse modus operandi aí. Até as crianças sabem disso. Aparentemente, os adultos que não cresceram, não. E aí o segundo ponto, quando ele fala do conceito de inimigo, ele diz o seguinte: o presidente nunca me tratou como adversário, me tratou como inimigo. Então aqui a gente sai do Homer e vai para Lenin, né? Xingues do que você é, acuses do que você faz. Num ambiente democrático, eu pergunto aqui pro ouvinte: você trata um adversário político como fascista e racista, como homofóbico, como misógino? De novo, você cospe nele? Aqui o trecho que o Vini trouxe é emblemático. Ele diz o seguinte: fui tomado por um transe. Aquela figura me enojava tanto que foi a reação que eu tive. Esse é o cara que está lá na Europa como embaixador de uma oposição agorenta para estudar sobre discurso de ódio na universidade. Ele devia ser o objeto do estudo. Ele não devia estudar, ele devia ser estudado. Faria muito mais sentido. Eu sempre brinco aqui que a esquerda é a Disneylândia da contradição, mas assim, só para fechar, vamos parar para pensar. A mesma patrulha que quer colocar na cadeia o Danilo Gentili, um comediante que ofendeu uma deputada aí com palavras e gestos, é a patotinha que relativiza uma cusparada, que é uma injúria real,
né, uma cusparada em plenário e acha certo esse gesto democrático passar impune. Aqui, a única expressão que define é a da Vera Magalhães, é o apagão moral da esquerda. Vamos ouvir mais. O Fefito, você quer falar? Quero. Vai lá. Eu vou falar 3 vezes a mesma frase, porque eu tenho certeza que depois que eu falar o que eu vou falar depois dessa frase, todo mundo vai dizer que eu tô concordando com a cusparada. Então, assim, eu não acho que cuspir foi legal. Eu não acho que cuspir foi legal. E eu acho que cuspir não foi legal. Todo mundo entendeu essa parte? Você não acha que foi uma boa cusparada? Beleza. Não, eu não acho que as coisas se resolvem não foi cuspindo. legal, é isso? Pois é, não foi legal, Vini. Então, assim, não adianta me acusar disso depois. Porque a interpretação de texto falha às vezes. O fato é que tem uma coisa que é assim, ó. Eu lembro muito da minha 5ª série. Da minha 6ª, da minha 7ª. Quando você anda pelos corredores do colégio e todo mundo te aponta, e todo mundo te chama de viado, e todo mundo se xinga, e todo mundo ameaça te bater, e você vai pra direção e a direção não faz nada, e você fala pros seus pais, e os seus pais te ameaçam te bater se você não bater em cima de quem te ameaçava, e você tá acuado por todos os lados, você não tem o que fazer a não ser se desesperar. Eu acho que é muito confortável para as pessoas que não sofreram o bullying que homossexuais, ou negros, ou lésbicas, ou pessoas em situações de minoria e opressão, porque claro que existem pessoas dentro dessas minorias que não sofreram isso e foram muito sortudas. Eu acho que é muito fácil as pessoas simplesmente apontarem o dedo e dizerem que elas são nojentas, que isso não se faz, etc. Ninguém prevê a reação de quem está acumulando ódio há anos na vida. E assim, imagine você indo pro trabalho e no seu trabalho, todo santo dia, ser chamado de coisas como queima-rosca, viado, nojento ou qualquer coisa do tipo. Não é exatamente a situação mais confortável e é a situação que se deixa com a maior das estabilidades emocionais. Eu entendo o Jean Willis ter dito o que disse. Eu não entendo ter cuspido. Eu acho que a discussão é outra. Nesse caso, a discussão é por que não se faz nada com a homofobia e o racismo institucionalizados no Congresso. Eu contei aqui, por exemplo, outro dia, que a Thalíria Petroni, que é uma deputada, ela tem sido constantemente barrada, mesmo usando o broche que todo deputado usa, de usar algumas dependências do Congresso, porque alguns seguranças se sentem donos de um poder tão pequeno a ponto de evitar que uma deputada que é negra use determinados espaços, quando homens brancos usam livremente. Isso não é uma questão de vitimismo ou de mimimi. É só uma questão de respeitar todo mundo por igual e garantir os mesmos direitos. Eu acho que o Jean Willis fez bem em dar a sua versão. Eu discordo do Caio, acho que foi uma ótima entrevista, porque a gente tem que aprender a ouvir os dois lados e não atacar um só sem saber o que o outro tem a dizer. Isso é o bom jornalismo, não é o que a tal mídia independente faz, que só acusa e não ouve. Nesse caso, eu acho que ponto pro Bial, ponto pro Jean Willis por ter dado a sua coisa. Não concordo com a cusparada, mas eu entendo quem reage à homofobia. Chega de ouvir calado. Vamos lá. E eu acho que a gente sempre busca, de alguma maneira, chegar num ponto em que a isonomia seja contemplada de alguma forma. Você entendeu que eu não concordo com a cusparada? Eu entendi perfeitamente. Entendi o ponto de vista do Caio, embora seja um ponto de vista que considere ali denota que do outro lado só tem santos, só tem pessoas de bem, só tem pessoas que têm uma conduta republicana dentro da Câmara dos Deputados. Não, na verdade eu só critiquei no Congresso um lado, mas não quer dizer que o outro lado não mereça críticas, Edgar. Sim, mas deixa eu completar, agora fazendo um contraponto aqui ao que eu ouvi você dizer e ao que o Fefito disse. Eu também acho que, no caso da cusparada, ninguém pode se orgulhar de uma cusparada, porque uma cusparada, ela, na verdade, ela carrega a simbologia do desprezo, de uma fúria, né? O Jean Willis alegou ali, falou, né, que o contexto, depois do Bolsonaro elogiar o Ustra, na hora do voto dele, chamá-lo de queima-rosca e em outras ocasiões ali mesmo, naquelas circunstâncias, outros correligionários aí do partido do então deputado Bolsonaro o chamarem e agredirem, tentando agredir, chamando de viado, tudo. É tudo dentro desse contexto em que a gente tem a óbvia constatação de que aquele é um lugar inóspito. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não merecia receber pessoas que se comportam dessa forma lá dentro. Nem por uma cusparada, nem por uma atitude homofóbica. É fato, a gente teve recentemente aqui a declaração da deputada Tabata Amaral, que
que disse que sofre bullying constantemente, é assediada constantemente na Câmara dos Deputados, ouve de deputados que a assediam a seguinte frase: você é burra, você não deveria estar aqui, isso é muita ingenuidade. Quer dizer, isso reflete um pouco do que é aquele ambiente, das pessoas que compõem aquele ambiente, que deveriam, de fato, né, ter o mínimo de conduta ali republicana e conduta moral para se dirigir a um companheiro, mesmo que seja um adversário político. Decoro. Qual que é a dúvida nisso tudo? Quer dizer, é uma vergonha o que acontece lá. Na verdade, essa cusparada aí, essa infame cusparada aí, ganha essa dimensão e ares desse todo esse equívoco e desvio das relações políticas no Brasil. Ora, a gente tem que caminhar e sair da quinta série da democracia e entender que do outro lado, quem pensa diferente não é inimigo, é um adversário político, é só quem pensa diferente. Vamos em frente, hein? Tem mais do que tratar nesse bloco aqui ou podemos ir para o comercial? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente toca. Faturar! Valeu, Raul, obrigado pela força aí. Agora 10h37, o horário é de Brasília. Seguimos aqui com este programinha de rádio, é o Morning Show, que segue agora falando da reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes disse ontem, durante evento em Washington, que o presidente Jair Bolsonaro não está apaixonado pela reforma da Previdência, mas é um homem transparente, resiliente e que dá suporte às coisas com as quais não concorda, por saber que são necessárias. E os nossos convidados de hoje, hein? Estão apaixonados pela reforma da Previdência? Eu desconfio que sim, hein? A gente está recebendo aqui no estúdio o deputado federal Kim Kataguiri e o Bruno Bianco Leal, que é secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Morning Show. Bom tê-los aqui. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Muito obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui na Jovem Pan novamente. Olha só, vou começar o seguinte, o presidente até nessa minha introdução mostra que gosta da metáfora do casamento, né? Em vários momentos ele lança a mão dessa metáfora para falar, a gente tá namorando, depois vamos noivar, e aí o casamento vem. Por que não rolou o sim ainda, ou pelo menos a intenção de rolar o sim com a reforma da Previdência? Bom, eu agradeço, Kim. Eu acho que na realidade já rolou o sim, até porque o presidente já assinou a proposta. A proposta da reforma da Previdência, que está dentro da nova Previdência, que é a PEC 006, quando ela sai do Executivo e vai para o Congresso Nacional, ela vai com a assinatura do presidente. Então quem propõe essa proposta é o presidente, então, portanto, eu acho que já houve o casamento, o presidente já assinou, estamos aí na defesa incansável dessas propostas e o presidente também. Eu acho que a ideia é justamente isso, o presidente está deixando com que a economia faça o seu papel, mas ele tem feito o papel dele de maneira, na minha ótica, muito positiva. E eu acho que é assim que a gente vai convencer a população, com pessoas como vocês, nos ajudando e nos dando esse espaço aqui. Eu queria ouvir o Kim e esclarecer talvez a minha pergunta aí, o sim ou a intenção do sim por parte do Congresso como um todo ali. Dá para garantir que ela passa, Kataguiri? Garantir que ela passa não dá para garantir, né? Eu sou um dos maiores defensores da reforma dentro do Congresso Nacional, mas a gente tem desafios grandes a ser superados. Você colocou aí a questão da analogia aí do casamento que o Bolsonaro faz. Eu acho assim, que eles já estão casados, só que o Bolsonaro precisa parar de falar dos defeitos da esposa. Acho que precisa ter um trabalho melhor de comunicação, tanto para transmitir o que efetivamente é a reforma, que é uma coisa boa, que é uma coisa necessária para o país. Não é que é só necessária, é uma coisa que efetivamente tem a capacidade de mudar a realidade, dar um choque na economia do país e fazer com que a gente volte a crescer e entre no caminho do país desenvolvido. Claro que só não basta, mas é o principal começo. E o outro ponto é a interlocução com o Congresso Nacional, né? O presidente precisa se reunir com a sua bancada do PSL, precisa ter um discurso nícido, precisa ter procedimento para nas votações o governo não obstruir a própria votação, para ter indicação certa, para os parlamentares votarem da maneira correta e ter o discurso alinhado. Se ficar o ruído de comunicação, isso prejudica a votação. Acho que o presidente está melhorando nesse sentido, mas ainda dá para melhorar mais. Essa resistência, aproveitando a tua fala, que vem da própria base do governo, não é também em função da coerência que ele mostra em não ser totalmente entregue à reforma, coisa que ele não era,
também e não votou a favor durante o tempo em que era deputado, de incoerente a gente não pode chamá-lo nesse momento, tratando desse assunto específico. Mas era uma proposta que estava no programa de governo dele, né? Efetivamente, quando você se propõe e protocola formalmente o programa, você se compromete em promover aquilo. E se você sabe que aquilo é necessário, tem interesse de que aquilo seja aprovado, você precisa demonstrar isso em ações na prática. Você precisa focar as suas redes sociais, os seus discursos, as suas visitas, as suas ações na aprovação da reforma previdenciária. Acho que o presidente tem melhorado nesse sentido, já esteve pior, mas ainda tem muito que melhorar. Pode se empenhar mais pessoalmente, puxando a responsabilidade da reforma para si. Tem muitos parlamentares do Norte e do Nordeste que têm muita dificuldade de votar a reforma em razão da impopularidade da reforma nos seus estados, o que pode ser amenizado se o presidente puxar para si, ir para o município desses deputados, dialogar com esses deputados. Já sinalizou, hein? Discursar. Sinalizou que vai atender os municípios. Então, agora eu quero ver a fumaça virar fogo. Aham. Edgar, ficando aí na metáfora, de repente o presidente ele já está casado, como bem disse o secretário, e aí pegando o gancho no que o Kim falou, ele só não está apaixonado. Está casado, mas não está apaixonado. Mas quem estaria... Pô, a paixão vem antes, pô. Mas quem estaria apaixonado pela reforma da Previdência? Imagina, outro dia aqui eu comparei a reforma com uma cirurgia de extração de siso. Então, na verdade, muito mais... Pô, aí você também não ajuda, né, Coppola? Quem é que gosta de extrair siso? Aí, se não tirar, só que aí se não tirar... Imagina atrapalha. o meu caso ainda, que tem esses dentes que são teclas de piano, né? Se eu não tirar o meu siso, a minha arcada dentária vai se deformar inteira e daqui a alguns meses vou estar morrendo de dor. Então, assim, ela é extremamente necessária. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para o secretário com uma notícia nova, né? Recente. Eu tava lendo aqui a Folha de São Paulo e uma matéria de primeira página me chamou muito a atenção. Falou o seguinte: reforma cria trava para obter remédio por decisão judicial. E quando a gente fala remédio aqui, a gente está falando literalmente de medicamento. Tem um trecho da PEC que diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio. Sim, você não pode gastar além do que está previsto de receita. Só que, até pelo arranjo da manchete, esse tipo de coisa, dá a entender mais uma vez que a Previdência é inimiga dos mais pobres. Eu queria que o senhor esclarecesse essa questão. Eu agradeço a pergunta, ela é muito oportuna, até porque de fato está hoje na Folha e, coincidentemente, eu acabo de publicar no meu Twitter, depois até vou divulgar aqui para vocês, já que a Jovem Pan foi quem me fez com que o meu Twitter desse uma bombada aí. Quantos seguidores agora, secretário? 15 mil, quase 15 mil, graças à Jovem Pan. Mas enfim, de fato é um problema a matéria da Folha e equivocado. O que acontece é o seguinte: ela coloca na manchete que a concessão de benefício e de remédio, né, que seria benefícios e serviços da Seguridade, estariam prejudicados pela proposta. Isso não é verdade. Isso é um equívoco. O que acontece é o seguinte: nós fizemos questão de enfatizar um princípio orçamentário que já está na Constituição, diga-se de passagem, desde seu texto original, que diz o seguinte, que nenhum benefício ou serviço pode ser criado sem fonte de custeio. Então é a criação. O que acontece é o seguinte: é óbvio, igual acontece nas nossas casas. Eu não posso comprar um carro novo se eu não tiver dinheiro para comprar. Salvo se eu quiser me endividar, e o Brasil não pode. O Brasil tem 3 leis macroeconômicas que delimitam a nossa questão orçamentária, que é o teto dos gastos, a regra de ouro e a meta fiscal. Se eu extrapolar o limite de qualquer uma delas, eu estarei incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade, que, inclusive, já foi responsável aí pela queda de um presidente. O que acontece é o seguinte: o que a proposta diz? Já tem dentro da Constituição, eu repito, um texto que diz que nenhum benefício ou serviço pode ser criado sem o dinheiro correspondente, sem a prévia fonte de custeio. O que nós fizemos? Nós só deixamos expresso que esse dispositivo não é só para o Executivo e para o Legislativo, e também para o Judiciário. O que acontece é o seguinte: todos os 3 poderes têm a obrigação, quando criam benefícios, de observar o dinheiro, a fonte para fazer frente para isso. O Judiciário, em algumas vezes, não quando exerce sua função típica de julgar, mas sim quando exerce uma função atípica de legislar. Por exemplo, estabelecer auxílio moradia? Não, pode ser talvez, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais da Previdência, que é o seguinte: no ano passado o Judiciário estendeu um benefício que era para pessoas aposentadas por invalidez, que tem um cuidador para todos os aposentados. Esse benefício não está na lei. Então o Judiciário criou um novo benefício. E ao criar um novo benefício, teria que ter necessariamente apontado a fonte, e de fato não o fez. O Executivo, quando faz um novo benefício, cria a fonte, cria o benefício e aponta a fonte. O Legislativo, quando cria um novo benefício, cria o benefício e aponta a fonte. Isso é transparência. Isso é um princípio orçamentário. O que aconteceu com o Judiciário? Colocamos expressamente na PEC. Para quê? Para saber que esse dispositivo é para todos os poderes. Isso limita o Poder Judiciário?
De modo algum. Não limita o Poder Judiciário e, diferentemente do que está na manchete, não é para concessão de benefício. O Judiciário, na sua função típica de julgar, concede benefício que já está na lei para alguém que se enquadra naquela situação. Ou seja, se a pessoa já tem direito ao remédio e o judiciário determina isso, ela não vai ser afetada. Problema algum, não tem nenhum tipo de problema. A PEC não toca nisso. Não toca na concessão de benefício que a lei já garante. Benefício já criado. Portanto, barrigada da Folha de São Paulo. Exatamente. Quem puder ver meu Twitter, Posso perguntar uma coisa? Só fazer uma pequena complementação. O que acontece hoje é que é verdadeiro inferno você ser secretário de saúde municipal ou estadual ou mesmo ministro da saúde por causa da judicialização. O que acontece na prática, e aí eu discordo de um só ponto do secretário, limita sim a atuação do judiciário porque tem que limitar, porque o judiciário está indo além do seu limite. Hoje, boa parte do orçamento da saúde vai para a judicialização, que é nada mais, nada menos do que o cara furar a fila. O executivo tem um projeto, o secretário de saúde tem um projeto, tem determinadas marcas, tem determinados medicamentos, tem determinados benefícios e ele projeta aquilo e ele programa aquilo. A gente sabe que o Brasil é um país de recursos muito escassos em termos orçamentários, projeta para o planejamento que ele fez para a saúde. Aí vem o judiciário e toma 30%, 40%, 50%, 60%, 70% em alguns estados do orçamento com essas ações, coisa que é o juiz querendo fazer justiça social com a própria caneta, quando ele deveria, na verdade, defender o cumprimento da lei. Não tem como governar com a atual postura do judiciário. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês consideram que a reforma da Previdência está sendo conduzida com transparência? Eu me deparei com um vídeo da Sâmia Bonfim e eu vi, na verdade, outros deputados também questionando a mesma coisa. Nesse vídeo, a Sâmia pergunta ao líder do PSL por que o Paulo Guedes ainda não mostrou as planilhas de que se economizaria 1 trilhão com a reforma da Previdência e quanto vai custar essa transição para o novo regime. Esses dados deveriam ser de fato divulgados? Tá havendo transparência nessa transição? Olha, Fefito, eu tenho certeza que sim. A proposta da nova Previdência, bem da verdade, ela nasce de uma ideia que congratula ainda mais a transparência. E eu te digo por quê. Eu participei de reformas no governo do PT, eu participei da reforma da 287 no governo Temer e participo dessa agora. E posso te dizer que tem uma coisa muito diferente nas três, que é o seguinte: nós pegamos todos os problemas que havíamos enfrentado e todos os anseios da sociedade e colocamos nessa proposta. Aí sim surge a ideia da nova Previdência. O que está acontecendo com a questão dos números? Como que se faz isso de maneira muito rápida e breve, que não é muito simples de fazer, eu vou tentar explicar para todos aqui. Quando se pensa num modelo que planilha a questão previdenciária nos seus dois regimes, que é o próprio e o geral do INSS e o próprio dos servidores, tem algumas diferenças que tocam a esses regimes. Primeiro que o INSS tem 71 milhões de pessoas que contribuem. O dos servidores tem 1,4 milhões de servidores na União. Segundo que todos os entes da federação, estados, municípios, Distrito Federal e a própria União, têm seus regimes próprios. Alguns municípios não têm regimes próprios, alguns estados também ainda... Estados têm, mas enfim. Quem não tem regime próprio vai para o INSS. Então, quando você planilha isso, você trata com expectativa de sobrevida, pós-humanidade, você lida com tábuas de mortalidade, lida com questões atuariais, questões contributivas, fiscais, portanto, e a própria questão previdenciária. O que acontece? Esses modelos são produzidos e são muito técnicos e com dificuldade de se fazer. O nosso modelo, ele é chancelado. Ele passou pela aprovação do TCU. O TCU já participou de algumas diligências quanto ao nosso modelo. CGU, o Banco Mundial, o BID, ele foi feito junto com o IPEA. Ele é usado em vários países do mundo. Portanto, quando se propôs a nova Previdência, se pautou-se pela maior transparência possível. O que acontece é o seguinte: não se abre, são mais de 2, 3 mil planilhas. Obviamente que cada planilha, quando for requisitada, a depender do benefício, vai ser aberta. Mas aqui tem um ponto específico, que eu acho que é uma das suas perguntas. O que acontece com uma planilha que trata, por exemplo, de cálculo de benefício? A depender do que se muda na pensão por morte, repercute no cálculo. A depender do que se muda na aposentadoria, idade e tempo de contribuição, repercute também em outra coisa. Então é um castelo de cartas. Eu não posso simplesmente puxar uma planilha específica e te entregar para dizer quanto custa isso. Eu não tenho como. Cada regra depende do que acontecer na proposta em outra regra, porque ele repercute em todas as coisas. Esse é o ponto. Agora, um fato fundamental para esclarecer aqui. Todos os números que estão sendo pedidos estão sendo encaminhados para os deputados e para quem quer que seja que nos peça.
E dentro da comissão especial, nós abriremos tudo que for necessário no momento oportuno também. E só para responder rapidamente, se vocês me permitem, a questão da capitalização. Essa proposta não cria capitalização. A partir de amanhã nós não teremos uma capitalização, mas a Constituição diz que haverá a possibilidade de ter um novo regime. E esse novo regime vai trazer algo que chama contas nocionais. A conta nocional é como se fosse uma conta de poupança. Quando eu deposito R$1.000, R$2.000, R$3.000 na minha poupança, aquele dinheiro, Edgar, não fica para mim. Mas eu tenho um extrato e sei quanto que está ali. Mas o dinheiro sai para outros investimentos. O que acontece com a conta nacional? O cara vai chegar no INSS ali, ou no órgão gestor, e vai colocar o número dele ali, o CPF, e vai dizer: você tem tanto na sua conta. Você contribui para si mesmo. Agora, obviamente que o dinheiro não vai estar ali. Isso ameniza o custo de transição. E eu deixo muito claro também, a PEC não cria a capitalização, mas aponta, quando ela for criada, como ela vai ter que ser. E diferentemente do que as pessoas têm dito, e é mentira, ela tem um colchão solidário, que é o seguinte: ninguém na capitalização no futuro, que é opcional, vai poder ganhar menos que o salário mínimo. Secretário, eu queria te perguntar qual que foi a importância da participação do Paulo Guedes frente ali aos parlamentares, explicando a necessidade, a urgência da reforma, e ao mesmo tempo teve todo aquele episódio da discussão entre ele e alguns deputados. E para o Kim, como que você está enxergando aí essa atuação da oposição? Você que está ali do lado agora de Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, né? Figuras que você enxerga que estão querendo ali só atrapalhar, ou tem uma oposição disposta também a ouvir, a tentar entender, a fazer um ajuste ou outro ali na Vini, eu vou pegar carona na tua pergunta, só por um Tem caso... que ser rápido, hein? A gente tá com tempo... Tá desesperado. Eu preciso da resposta deles objetiva. Então eu faço no próximo bloco. Na sequência, Caio, vamos lá. Ele fez a pergunta. Vai lá, Vini. Eu achei que a participação foi fundamental, acho que o Paulo Guedes tem dado, ele é o nosso condutor, ele é a pessoa que está na frente de tudo isso, ele conduz a política e cria. Foi fundamental ele ter ido para lá, para mostrar justamente a transparência. Infelizmente, não acabou como a gente queria, acabou sendo desrespeitado, mas acho que o resultado foi fundamental, ele quer mostrar para todos o que ele pensou, o que ele formulou. Aproveitando a sua pergunta e já combinando com a do Fefito, eu acho que posturas como a da deputada Sâmia Bonfim são prejudiciais. Por quê? Contaminam o debate com informações falsas, como, primeiro, de que o Ministério não estaria concedendo essas informações. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, nós aprovamos todos os requerimentos sobre os dados que nós queríamos e todos eles, ou o governo já enviou, ou já se comprometeu a enviar. Então isso já demonstra uma ignorância da deputada em relação ao andamento da reforma e ao funcionamento das comissões da Casa. O segundo ponto é absolutamente impossível dizer, como o secretário bem colocou, qual será o custo do novo regime, porque o novo regime, e se você conhece o ordenamento jurídico, como todo deputado federal deveria conhecer, você sabe disso, será criado por lei complementar. O que está sendo discutido agora é uma proposta de emenda à Constituição. Lei complementar o que é? É uma lei que regulamenta um direito previsto no texto constitucional. Só se saberá os dados, só se saberá os números, só se saberá o quanto pode custar ou vai deixar de custar quando a gente entrar nessa outra discussão que não faz parte do texto que está sendo discutido hoje. Ou seja, a deputada mostra que não sabe qual que é o texto que está discutido, não sabe quais comissões estão trabalhando nesse texto e não conhece o ordenamento jurídico. Isso é ruim, mas tem uma oposição comprometida com um bom debate. Mauro Benevides, parlamentar do PDT, do partido do Ciro Gomes, completamente aberto para debater. Tem o João Campos também, João Campos, filho do Eduardo Campos, do PSB, também perfeitamente aberto para fazer um bom debate. Tem parlamentares dispostos a fazer um debate responsável, mas tem os xiitas também. Olha, eu vou fazer um intervalo, a gente já retoma aqui na conversa com o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Bruno Bianco Leal, e o deputado federal Kim Kataguiri, agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui no Morning Show, recebendo o deputado federal Kim Kataguiri e o Bruno Bianco Leal, que é secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, falando aqui, né, batendo um papo com a gente, tentando esclarecer esse assunto árido, muitas vezes de difícil compreensão, né, que é a reforma da Previdência. Tem pergunta aqui, eu vou passar pro Caio, que ficou pendurado uma dele aqui do outro bloco, mas tem uma do ouvinte, Paulinha, aí. Tem, vamos fazer primeiro a Vai lá. Então tá bom, ó, Yuri
Yuri Medeiros Osal, ele diz o seguinte, usou a nossa hashtag Previdência no Morning. Gostaria de saber uma coisa. Fala-se tanto dos funcionários públicos nessa Previdência como se a maioria deles ganhasse igual a um deputado. Daí a pergunta, o que muda para os políticos com essa Previdência? Alguém pode me esclarecer? Queria que começasse com o Kim. Boa. Vamos lá. O texto original enviado pelo governo faz com que os novos parlamentares estejam exatamente igual a todo trabalhador comum, ao pedreiro, ao médico, ao engenheiro, ao professor, regime geral, idade mínima de 65 anos, teto do INSS e tudo mais. Ou seja, exatamente igual qualquer trabalhador na iniciativa privada. A reforma com os parlamentares é, inclusive, mais dura do que com os servidores públicos e eu acho que tem que ser mesmo. Uma modificação que, inclusive, eu estou propondo por meio de emenda na reforma, é de que a reforma prevê que só os novos eleitos, né, a partir de 2022, sejam obrigados a ir para o regime geral e não para o regime de repartição simples e especial dos parlamentares. A minha emenda coloca, todo parlamentar, se já contribuiu ou não contribuiu, contribuiu durante 20 anos, estava próximo de se aposentar, azar. É importante, mais importante, o Congresso dar o exemplo agora, dar o ajuste para que todo mundo seja obrigado a ir para o regime geral já, do que a gente poupar esses parlamentares que já tiveram uma contribuição, que também não vai ser completamente desperdiçada, vai ser utilizada no INSS. Então, fica igual para todo mundo. Tem muito essa dúvida trazida pelo ouvinte que a Paulinha dividiu com a gente, né, Bianco? Com relação à justiça, né? Aí aos mesmos pesos e medidas para todas as categorias, né? Para que não haja, mesmo que proporcionalmente lá, um prejuízo frente às outras categorias, né? Que já estão, digamos, estabelecidas, organizadas. Eu falo aí do povão, do cidadão comum, do comerciante, talvez uma empregada doméstica, um trabalhador do lar, enfim. Perfeito, Edgar. E o Kim também está corretíssimo, perfeito. Eu só faria um adendo na questão do Kim, que é o seguinte, para fortalecer o que ele disse, na Constituição, desde sempre, o artigo 40, salvo engano, parágrafo 13, é muito claro ao dizer cargo temporário é regime geral. Político é cargo temporário, INSS para todos, sempre foi assim, mas a gente respeitou aqui a transição. O Edgar também está corretíssimo, eu acho que é justamente isso. O que se busca, a diferença dessa proposta para as outras é o seguinte, tratar todo mundo igual dentro das suas desigualdades. Então, a partir da nova Previdência, mesma regra de cálculo e mesma regra de idade para todos. Então, o trabalhador comum vai saber que ele vai ter a mesma regra do que todos, juiz, promotor, procurador como eu, e o cara que trabalha ali na sua construção civil. Caio, desculpa, deixa eu aproveitar, prometo que da próxima não passa, mas eu quero aproveitar esse momento da conversa para colocar aqui um trecho de uma fala do deputado Alessandro Molon, frente a essas questões que a gente vem trazendo da oposição, que muitas vezes faz esse circo, esse barulho desnecessário, que acaba não colaborando para o entendimento da coisa, mas tem digamos, uma oposição também interessada em levar ali as demandas, né, que considera justas, né, do seu eleitorado, do povo brasileiro, que as colocou lá para serem representadas, né, no Congresso Nacional. O Alessandro Molon, ele faz um questionamento durante umas sessões da CCJ, ele é líder da oposição na Câmara, ele levanta uma questão que ilustra um pouco desse momento da nossa conversa aqui. Solta pra gente, por favor, Murilo. Eu recebi de uma empregada doméstica do Paraná a seguinte mensagem: eu trabalho há 25 anos de doméstica, 19 anos registrada, fui informal, trabalhei na roça desde os 10 anos, tenho 49 anos, gostaria de saber quando vou me aposentar, lembrando que o meu salário no Paraná é R$ 1.300. O senhor sabe o que eu tenho que responder para ela? Que na reforma do senhor ela vai trabalhar mais e ganhar menos. Porque é isso que a reforma do senhor vai fazer com essa empregada doméstica. Eu pergunto a Vossa Excelência, ela é privilegiada, ministro? É por ela que Vossa Excelência está querendo começar? Eu estava no momento na comissão, vi a resposta do ministro Paulo Guedes, e o ponto é, mais uma vez, o Molon faz parte da oposição que não quer debater, que quer simplesmente obstruir e jogar fumaça no debate para que as pessoas não entendam efetivamente o que está sendo votado. Mas não lhe parece razoável essa colocação que ele faz da empregada? Não é razoável, e te explico por quê. Porque hoje, essa empregada que não conseguiu contribuir a maior parte do tempo da sua atividade laboral, da sua vida laboral, já se aposenta com 65 anos de idade. Por quê? Porque ela não conseguiu se aposentar por tempo de contribuição.
E isso não sou eu que estou falando, secretário, que com certeza tem os dados. Hoje, em média, o pobre se aposenta aos 60, muito próximo dos 65 anos, muito próximo da idade mínima, porque ele não contribuiu, ele não conseguiu ter tempo suficiente de contribuição formal para se aposentar antes. Então, no caso dessa doméstica, ela trabalhou na informalidade. Ele trabalhou na informalidade, ou seja, não conseguiu contribuir e não conseguiria se aposentar por tempo de contribuição no atual sistema. O que acontece é que no atual sistema, além de não conseguir se aposentar pelo tempo de contribuição, ela ainda é obrigada a pagar por aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, que são a faixa mais rica, geralmente, tanto no INSS ali, dos que passam dos R$5.000, mas principalmente do regime próprio, que proporcionalmente é mais deficitário, que é o cara que consegue se aposentar aos 55, 56, 57, recebendo salário de 10, 15, 20 mil. Como o dinheiro sai do Tesouro, né? Tesouro é um nome bonito que a gente usa no Congresso para falar dinheiro do pagador de impostos, né? Quem mais proporcionalmente paga imposto no Brasil é o mais pobre que o imposto sobre o consumo, né? Nem sobre a renda, nem sobre o patrimônio. Isso eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter posteriormente no Congresso. Quando a Previdência é deficitária, essa empregada está pagando mais no feijão, no arroz, enfim, em todos os produtos básicos, para financiar a aposentadoria do juiz, do promotor, do deputado. Vou pedir pro Bianco ser sucinto para a gente fechar esse assunto. Minuto, Edgar. Nem isso. Vamos lá. A Previdência atual do Brasil, eu costumo dizer que é o Robin Hood às avessas. Ela tira dinheiro de pobre para dar dinheiro para o rico. Nós temos 2 sistemas de previdência, 2 tipos de aposentadoria no regime geral, por tempo de contribuição e por idade. Tempo de contribuição não precisa de idade. A idade exige uma idade mínima, que aposenta já o pobre. Porque é o seguinte, se você colocar hoje o patrão e a empregada se aposenta 10 anos depois do patrão. Porque o patrão se aposenta sem idade mínima, com 35 de contribuição, porque ele não tem essa informalidade. Essa pessoa que ele disse, que é empregada, que tem a informalidade, não consegue chegar nos 35 ou 30 anos de contribuição. Já se aposenta com 61,5 e 19 anos de contribuição. Só vai mudar para 62. Então, portanto, o pobre já se aposenta com 61 anos e meio mulher e 65 anos e meio o homem. O mais rico, 65. O que a gente propõe? Trazer o rico para se aposentar na idade que o pobre se aposenta. Fala, Caio. É o seguinte, já pegando aí um gancho... Caio, se me permite só um mini ponto. Vai lá. 15 segundos, porque eu acho que é importante pro debate isso. O Caio tá sem lugar de fala hoje. Caio Terrucci. É uma aula isso, não com os dados aqui. A idade média de aposentadoria de quem recebe um salário mínimo é 60 anos. Agora, a idade média de quem recebe 6 a 7 salários mínimos é de 50, ou seja, se aposenta 10 anos a menos, corroborando essa nossa tese de que só quem consegue mais rico e consegue contribuir mais tempo que consegue se aposentar antes. E a fala do Molon deixa bem clara a estratégia aí da oposição, que vai ser sempre obstrução, desinformação e diversionismo. No caso dele tem um pouquinho aí dos 3 elementos. O secretário tinha falado de capitalização, eu tenho acompanhado o brilhante trabalho do deputado na Comissão de Finanças, debate de altíssimo nível, desconstruindo aí a argumentação falaciosa contra a reforma da Previdência. O chefe da bancada da chupeta, né, o líder do PT na Câmara, o seu colega Paulo Pimenta, ele disse que haveria uma possibilidade do PT votar em bloco a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você contasse para a gente esse caos aí da tua comissão, para quem ainda não está familiarizado com o episódio, qual foi a reação aí intempestiva da Maria do Rosário, que é a nossa deputada que quer prender comediante e soltar estuprador? Olha, realmente esse foi um episódio bastante curioso, porque no momento que o Paulo Pimenta discursou lá na comissão, acho que foi na CCJ, se não me engano, durante a audiência com a oitiva do ministro Paulo Guedes, ele disse, se vocês propuserem um regime de capitalização para os militares exatamente da mesma maneira que vocês estão propondo para os servidores civis e para os trabalhadores da iniciativa privada, o PT fecha a questão e vota a reforma da Previdência. E na hora eu peguei o microfone e falei, pois eu me comprometo aqui agora a apresentar a emenda de capitalização para que os militares tenham exatamente o mesmo sistema do que os civis. Aí a Maria do Rosário levantou e falou, não, Paulo, não faz esse acordo não. Ou seja, no momento em que ele acha que seria um grande absurdo a gente apresentar o sistema de capitalização para os militares e ele se compromete como líder do PT a fazer com que não haja obstrução e a gente votar a reforma por consenso, a Maria do Rosário mostra a sua verdadeira intenção e fala, não, ele realmente vai apresentar e você realmente vai ter que quebrar com a sua palavra ou o PT vai ter que fechar a questão a favor da reforma. Não era uma proposta, né? Era um circo. Não era uma proposta, exatamente, era um circo para tentar desmoralizar a proposta. Deixa eu aproveitar que você falou na questão dos militares, né? Eu acho que assim, eu ouço muito o argumento de que, olha, né, a reforma da Previdência tem que fazer, é matemática, ela é exata, não tem como, vocês explicaram, aqui estão argumentando
favoravelmente a essa reforma do jeito que ela se apresenta para os ouvintes do Morning Show aqui. Agora, eu acho que ela é exata, eu não discordo desse fato, porém eu também considero que a política, ela faz parte, né, dentro das nobres, ou pelo menos como deveria ser a nobre balizador das relações humanas, que você leve a questão para que as pessoas que estão sujeitas a essa decisão que você vai tomar se sintam contempladas e justiçadas por esse fato. A questão, por exemplo, da reforma dos militares. A gente vê o governo tirando de um lado e dando do outro. Quando ele coloca conjuntamente uma revisão nesse programa de aposentadoria, dos benefícios dos militares. Ok, podemos considerar que tem ali a defasagem alegada pela classe, né, em comparação com as outras. Mas essas questões soam, imagino eu, pro cidadão, pro povo, como uma injustiça. Aproveitando essa fala, eu coloco um texto do Kim que eu li recentemente, aparentemente muito coerente, assim, quando você falava, Kim, do déficit fiscal, né, das empresas devedoras, né? Você colocava ali e argumentava que aquilo não seria uma maneira de dar um alento para esse dinheiro, para esse montante que o governo pretende economizar, né, com a reforma, porque eram muitas das empresas estatais, do próprio governo, devendo para o governo, né? O que eu coloco junto a essa explanação aqui do Exército nessa questão do Kim quanto relação à dívida fiscal por exemplo, um fato também que eu acho que entra aí na política do convencimento da relação da dívida do agronegócio, que gira em torno de 30 bilhões, que o governo, para atender a uma demanda e uma promessa de campanha, pretende anistiar desse setor da sociedade. Quer dizer, quando você tem essas informações colocadas em conjunto, isso não gera um sentimento de que, peraí, nós estamos de fato tendo uma contribuição e um sacrifício equânime diante dessa proposta do governo? Porque mais uma vez, eu acho, é matemática, é exato, os valores são exatos. Mas o convencimento político vem também de atitudes que não só pareçam justas diante da população, mas que sejam de fato justas. Para mim? Para quem quiser. Eu me habilito. Ambos, por favor, depois eu complemento. Ô Edgar, eu acho que é o seguinte, eu concordo contigo, não é uma imposição, não, a nova Previdência é uma reforma previdenciária, não é uma imposição, não é uma vontade política, é uma necessidade. O Brasil gasta hoje quase 60% do que arrecada com Previdência. Então a gente sabe que eventualmente, no futuro próximo, as contas do Brasil serão simplesmente Previdência, assistência, folha e outras coisas, o que nos impedirá de investir, de gerar empregos e de fazer o Brasil crescer. Por outro lado, existem outras políticas que são fundamentais para um governo que depende, aí sim, de decisão política, como você citou, questão do agronegócio, entre outras coisas, que são, por exemplo, isenções fiscais. A isenção fiscal, por exemplo, não é para rico. Inclusive, desculpa, Bianco, já alertado pela própria AGU e pelo outro órgão do governo que regula isso, que se eu não estou enganado, tem uma sigla também, que ela é referente à Receita Federal, que isso pode gerar uma incursão num crime fiscal também, pois né? Mas o que eu queria dizer para você... A questão do agronegócio, me refiro. Eu entendo. Porque não vai ter outro orçamento para repor aquele que está sendo anistiado. É exatamente o que o Caio havia perguntado na questão da Folha de São Paulo. O que a gente quer é o seguinte, todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, para fazer algum benefício, tem que ter prévia fonte de custeio. É isso que você está dizendo. Isso. E o que acontece com as isenções fiscais e imunidades? Para que são elas? Para fomentar algum mercado, para fomentar alguma questão de governo que se entende politicamente como necessário. O agronegócio é fundamental para nós, vamos dar um incentivo para eles. Filantropia. A gente não consegue chegar com saúde e assistência em alguns municípios mais longínquos do país, vamos dar isenção. O Super Simples, que é o Simples Nacional, o microempreendedor individual, todos esses que não são para rico, são para pobre, são políticas de isenção fiscal. Então a isenção fiscal por si só, ela não é equivocada. Ela visa fomentar algum mercado ou algum ponto da economia que necessita de fomento. Agora, obviamente, para a população, o que falta para mim é que nós nos comuniquemos. Temos que levar para eles o motivo dessa isenção, por que ela está sendo feita e qual o benefício que a população vai ter com isso. Por exemplo, não se discute o tanto que é fundamental o agronegócio para o país. Então a ideia é o seguinte, diante de uma isenção, o que se deve fazer? Aponta a fonte de custeio
e mostra para a população por que aquilo é fundamental. Eu acho que esse é o ponto. Isso. E o governo está tentando fazer isso. Afinal, são 30 bilhões, né, de dívida. Isso é um ponto importante, Edgar, que você colocou. Eu acho que você está correto, né, que é a questão dos militares. Eu acho que não era momento de tratar da reestruturação das carreiras. Acho que tinha que fazer o ajuste e ponto final. Reestruturação de carreira se discute depois, posteriormente. Isso contamina o debate e isso faz parecer que o presidente está querendo jogar pro eleitorado dele, pro nicho dele, pra corporação dele. O presidente da reserva, exato. O presidente da república, que sempre se elegeu com essa corporação. Acho ruim, acho que contaminou o debate e acho que prejudica pelo menos a celeridade da aprovação da reforma. Nisso eu concordo 1000% com você. Em relação à parte do agro, aí eu discordo. Porque qual que é a grande questão dos 30 bilhões que você colocou? Qual que é a grande discussão, né? Se não me engano, não vou lembrar exatamente os anos, porque essa é uma discussão que eu não participo há algum tempo. Mas em 2000, lá para meados ali de 2010 e 2012, o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, definiu que a base de cálculo para a contribuição do Fundo Rural, que é a contribuição do campo, do agro, não seria sobre a receita bruta. Aí, 2 anos atrás, numa decisão de 6-5, o Supremo decidiu que seria pela receita bruta e mais, que cobraria os produtores aquela receita bruta, aquilo que eles deveriam ter pago, antes mesmo ou depois antes dessa decisão, enquanto ainda vigoravam as 2 decisões de 11-0 que diziam que não seria essa base de cálculo. Ou seja, basicamente eles criaram uma obrigação, posteriormente, fizeram essa obrigação retroagir e estão querendo cobrar agora dos produtores. Isso não tem absolutamente nada a ver com o governo. É uma questão do Supremo Tribunal Federal sendo incoerente, porque fala, não, mas vocês têm que obedecer porque é jurisprudência do Supremo. Pera aí, a gente obedeceu a jurisprudência, isso falando pelo agro, a gente obedeceu a jurisprudência do Supremo quando foi 11-0 uma vez, quando foi 11-0 2 vezes, e quando 5 anos depois vocês mudaram para 6-5, agora vocês querem cobrar de volta. E isso causa insegurança jurídica e é ruim pro sistema e não tem a ver com política do governo. Uma consideração final, rapidinho, tipo, 30 segundos, Bianco, que o nosso tempo já estourou. Você, em relação à consideração final, quanto à questão dos militares, por que o governo optou por mandar em conjunto? Muitas carreiras passaram por reestruturação e ainda passarão. O presidente tinha 2 opções. Essa discussão da carreira vinha desde 2015. Ou ele mandaria em 2 leis, então ele faria a reestruturação da Previdência, depois mandaria a da carreira, e ele, por transparência, optou em mandar em conjunto. Esse foi o motivo. Mas eu agradeço a você, agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Peço aos colegas que usem a gente. Acesse o seu Twitter. Acesse o meu Twitter também. E busquem as respostas específicas. Qual o Twitter, secretário? @Bruno Bianco Leal. Agora vai para 30 mil. Procurem saber a verdade quanto à Previdência, que a coisa que mais nos deixa triste é a propagação de fake news. Nós estamos aqui para tentar rebater uma a uma e explicar para a população a cada dia que passa mais por que a nova Previdência é necessária e por que ela vai ser boa para os mais pobres e pegará mais os mais ricos. É bom chamar parlamentares e especialistas contra também com a gente, porque aqui foi uma conversa de comadre. Não foi? Chapa branca, não aqui foi? Foi muito negócio governista. Você está sendo pago pelo Bolsonaro, Edgar. Tem que ter um contraponto aqui. Olha, esse é um outro ponto, Você gosta das da treta, verbas né? publicitárias. Você gosta da treta, né? Não, Kim, debate. Eu queria Fez agradecer. as pazes com a Joyce? Debate. Já fiz, já. O que importa pra mim agora Já é ela trabalhar pra rede, aprovar a Previdência. Já deitou na rede com ela. Se ela trabalhar pra isso, eu tô Você deita até na rede com ela. Não, aí não exagera. Ô Kim Kataguiri, eu queria agradecer você, deputado federal Kim Kataguiri, aqui é o Bruno Bianco Leal, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Obrigado, viu? Agora 11h26, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. É isso, vamos ficando por aqui. Muito bom, hein? Valeu. Amanhã Amanhã estaremos. Amanhã não, Amanhã né? é sábado. Amanhã é sábado. Vou descansar um pouquinho, se der. É muita reforma na minha cabeça. Tá confuso, né? Tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.